Aprovada pelo Senado, a proposta de emenda à Constituição que adia a data das eleições neste ano terá agora de ser votada pela Câmara, onde ainda não há um consenso sobre o tema. Pelo texto votado pelos senadores, o primeiro e o segundo turno da eleição passam para os dias 15 e 29 de novembro, em vez dos dias 4 e 25 de outubro, previstos em princípio. Por acordo, o relatório do senador Everton, do PDT do Maranhão, foi aprovado pelo Senado em 2 turnos por votação remota no mesmo dia. Com a previsão das eleições ainda para este ano, fica garantido o período dos atuais mandatos até o último dia do ano. A data da posse dos eleitos também permanece inalterada, ou seja, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos tomam posse no dia 1º de janeiro. A PEC dispensa, neste ano, o cumprimento do artigo 16 da Constituição, segundo o qual mudanças nas regras eleitorais devem ser feitas no mínimo 1 ano antes do pleito. Na Câmara, existem deputados que concordam com o texto do Senado. Outros defendem a manutenção das datas da eleição em outubro e há ainda os que acham que os mandatos de prefeitos e vereadores deveriam ser prorrogados até o estabelecimento de uma data mais segura para as votações. O deputado paranaense Gustavo Fruit, vice-líder do PDT, reconhece a imprevisibilidade da evolução da pandemia, mas afirma que a aprovação da proposta no Senado foi a vitória da prudência. Não se sabe o que vai acontecer daqui 1 mês, 2, 3 meses. Então, diante desse cenário, o ideal é a gente trabalhar com as regras do jogo, principalmente quando a matéria é constitucional. Nesse caso, mais ainda, quando a gente fala em soberania popular. São poucos os momentos, pelo menos a cada 2 anos, que a população tem a possibilidade de votar e definir os destinos do Estado, da cidade e do país. Vice-líder do MDB, o deputado mineiro Fábio Ramalho entende, por outro lado, que diante de um cenário de incertezas provocado pela pandemia, não deveria ser descartada a possibilidade de prorrogação dos atuais mandatos de prefeitos e vereadores. Eu penso que seria uma boa a gente pensar nisso. Não tem um fator determinante hoje que nos fala, olha, a pandemia vai estar, em que sentido que ela vai estar? Em quais regiões que ela vai estar mais alta? Então a gente hoje fica naquele meio termo. E se por um acaso a gente notar que essa pandemia ela está aumentando, ela não está estabilizada, a gente poderia pensar até em prorrogar mandato. De acordo com a proposta aprovada no Senado, não apenas as eleições foram adiadas por 42 dias, mas também os prazos do calendário eleitoral foram prorrogados pelo mesmo período. Os programas de televisão e rádio apresentados ou comentados por pré-candidatos podem ir ao ar até 11 de agosto. Entre 31 de agosto e 16 de setembro, devem ocorrer as convenções partidárias para a escolha dos candidatos e definição das coligações. O prazo para registro dos candidatos deve ir até 26 de setembro. Logo depois começa a propaganda eleitoral. O prazo para prestação de contas de campanha termina em 15 de dezembro e a diplomação dos eleitos até 1 semana antes do Natal, 18 de dezembro. Pela proposta aprovada, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, está autorizado a ajustar o cronograma eleitoral de acordo com a situação da pandemia em cada município e pode até mudar a data das eleições em determinados municípios, mas o prazo máximo é 27 de dezembro. O TSE também pode estabelecer voto facultativo aos eleitores de mais de 60 anos do grupo de risco da pandemia e ampliar os horários de votação, além de estabelecer medidas para reduzir a aglomeração de pessoas. Mas quando a mudança das datas envolver todos os municípios de um estado, a definição de novo dia para a votação deverá ser do Congresso Nacional. A votação da PEC que adia as eleições para 15 e 29 de novembro neste ano também terá que ser votada pela Câmara em 2 turnos, por sessão virtual, com aprovação de pelo menos 3/5 da Casa, ou seja, 308 deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.